Boa noite, Sensei Sangha. Sensei, o que o budismo tem do Bushido, caminho do guerreiro, samurai, ou o Bushido tem do budismo? Existe e qual relação entre eles? Não, os samurais já existiam quando tiveram contato com o Zen no Japão. O budismo chegou no Japão lá pelo ano 500 e teve uma grande influência na formação japonesa, mas o Zen chega no Japão pelo século XIII. Os samurais, nesse momento, identificaram no Zen um caminho para a morte digna, para saber viver. Bushido quer dizer caminho, né? Do guerreiro, do caminho. Bushi, do guerreiro. Saber morrer e saber colocar toda a sua técnica além do desejo de ganhar e perder, além do ódio, da raiva. Era um ideal que parecia transparente para os samurais. Então, o budismo tornou-se a filosofia preferida nesse meio dos guerreiros. No entanto, nós temos que observar que as regras para os monges estão longe disso. Por exemplo, você não pode entrar na sala dos monges, nos monastérios, carregando qualquer tipo de arma. São regras que um monge não pode participar, mas nem pode sequer assistir a uma batalha. É uma coisa que é uma das regras no Vinaya. Então, de um lado, o budismo foi muito influente para o caminho do guerreiro como filosofia, como maneira de prática espiritual, mas do outro lado, o caminho dos monges no budismo é diverso do caminho dos guerreiros e existem inclusive textos que falam que ser um guerreiro é escolher uma profissão que afasta da iluminação. Então, essa discussão tem muitos detalhes para serem olhados e belas histórias para serem lidas também. Vejam que grandes samurais, como o caso de Musashi, tiveram, em um momento da sua vida, um mestre, no caso de Musashi, Takuan. O mestre Takuan quer dizer pepino, né? Que foi seu guia espiritual. E no fim de sua vida, Musashi deixa sua espada, recolhe-se a uma caverna e lá fica em prática espiritual, deixando de ser um homem da espada para ser um homem do Dharma. Lucas Alves, boa noite a todos, boa noite, Sensei. Sobre o texto Os 10 Passos do Boi, em qual momento o praticante deixa de ser arrastado por seus pensamentos e emoções? Lá pelo sétimo passo, né, essa descrição. Quando ele vive em estado de satori, né? E as emoções não mais o perturbam. No caso, o boi, né, que representa a mente, nesse caso, está absolutamente domado. Paulo Júnior, boa noite, Sensei Sangha. Sensei, por que em algumas histórias Buda possui uma espécie de poder divino, mesmo sabendo que ele foi um homem como nós? Como, por exemplo, em um diálogo com Mara, Buda joga seu manto para o alto e sua sombra toma o mundo todo. Não é uma bela história, não é? Ele joga seu manto para o alto e a sua sombra toma o mundo todo. Isto é tipicamente uma metáfora, né? Esse não é um significado de uma coisa, um acontecimento real. Agora temos que ver como sutras vão sendo narrados. Os sutras mais antigos, os sutras do Cânon Pali, tratam Buda como um homem comum, e um sutra antigo como o Sutra do Diamante, que é um sutra do Prajnaparamita, e, portanto, posterior ao Cânon Pali, fala de Buda como o Buda levantou-se, saiu para
mendigar, recebeu alimento, comeu, sentou-se para praticar. À medida que surgem os sutras Mahayana, Buda vai sendo transformado pelos desejos das pessoas de vê-lo como um ser sobrenatural, cada vez mais em um ser luminoso, envolto numa luz dourada ou com poderes sobrenaturais. Isso nós podemos facilmente identificar, porque começa a ocorrer 400, 500 anos depois da morte de Buda, numa tentativa de divinizar Buda. Aliás, a história do budismo é uma história de afastamento da doutrina original, sempre em direção à religião comum, levando as pessoas com o tempo. A decadência significa você ver pessoas procurando ritos e cerimônias que tenham efeitos sobrenaturais ou mágicos, ou fazendo promessas nos templos para receber benesses, ou fazendo ofertas com o objetivo de obter algum mérito. Tudo isso é a religião supersticiosa comum das pessoas pouco esclarecidas. O budismo original não é assim. O budismo original é ensinamento e prática meditativa para despertar a mente e afastamento de tudo que é mágico e sobrenatural. Como eu disse, a história do budismo é, por exemplo, a história de um espírito, alma, querendo entrar pela porta dos fundos depois de Buda, Shakyamuni Buda, o ter expulso pela porta da frente. E aí vamos ver o surgimento de seitas novíssimas que se dizem budistas e falam em espíritos ou almas ou reencarnações ou coisas assim, que não foi em absoluto aquilo que Buda ensinou. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Vejam, monge também fica resfriado, não é? É isto. Buda uma vez disse: eu estou com uma dor de cabeça. E alguém pergunta: mas como um ser iluminado está com dor de cabeça? Ele diz: que numa vida anterior eu matei um peixe. Então, por isso agora eu estou com dor de cabeça. Boa noite.